Boa noite, irmãos. Tudo bem? Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele continue te guardando, te abençoando, te fortalecendo, mesmo em meio a esses dias tão difíceis que estamos lidando, estamos enfrentando. Iniciamos o estudo dessa noite com esta imagem, meu irmão, esta imagem do Mar da Galileia, que fica no norte de Israel, terra bíblica, terra que testemunhou muito dos milagres importantes de Jesus. Por exemplo, a pesca maravilhosa, ou quando Jesus andou sobre as águas turbulentas do mar, quando em outra ocasião, que é o contexto da mensagem de hoje, Jesus acalmou a tempestade e o mar bravio ali. Foi nessas praias que Jesus chamou seus discípulos, Pedro e Tiago e João, para se tornarem pescadores de homens. Cidades importantes e bíblicas em torno desse mar, a cidade de Tiberíades, cidade de Cafarnaum, de Genezaré, testemunharam os feitos maravilhosos do Senhor Jesus Cristo, ou seja, este mar é importante na história bíblica. E na verdade é um grande lago, chamado de Lago de Genezaré, Mar de Tiberíades, Mar da Galileia, um lago de águas doces, porque lá desemboca o rio Jordão e assim forma esse grande lago, com uma extensão de cerca de 23 quilômetros e uma largura de cerca de 14 quilômetros de largura, ou seja, importante esse local no plano de Deus, no plano de Deus. Que para nós, algumas imagens para nós vislumbrarmos esse lugar tão importante na história do povo do Senhor, na história de Jesus, tá? E certamente na nossa história. Muito que foi deixado foi realizado e foi ensinado. Ali nas planuras em torno do Mar da Galileia, o Senhor Jesus em si trouxe as bem-aventuranças, o ensino às multidões. Que bênção! Hoje, o nosso texto se encontra em Marcos 5, numa experiência que ocorreu ali quando Jesus atravessou este mar, das várias vezes que ele o fez no seu ministério. E ele foi realizar um milagre na terra dos Gerazenos. Peço que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 1 até o 20. Marcos, capítulo 1, de 1 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Até o 14, depois leremos os demais versículos. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, louvado seja o teu nome. Abençoa a nossa igreja, Senhor, com tua misericórdia e bondade. Abençoa cada família da nossa igreja. Ó Pai, tenha misericórdia, livra-nos do mal, guarda-nos.
e dá-nos um coração fiel, um coração reto e justo diante do Senhor. Dá-nos um coração bondoso também, repleto de misericórdia, Senhor. Completa a tua obra na nossa vida. Perdoa, Senhor, nossos pecados, nossas impurezas, nossas transgressões. Tem misericórdia, Deus. E fala o nosso coração através da palavra do Senhor, pelo poder e graça do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Abençoa esses que estão participando do culto, esses amados irmãos, seus corações, seus lares, suas famílias. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém. Que Deus nos abençoe. Amados, esse é um milagre muito misterioso, porque envolve forças estranhas, forças do mal, mundo tenebroso, tá? Então coisas que aconteceram, que alguns mistérios desse milagre que pertencem ao Senhor, É muito interessante lembrarmos para entender assim a força deste milagre do acontecimento anterior, que está registrado no capítulo 4, né? Capítulo 4, versículo 35 em diante. Abra sua Bíblia, acompanhe. Capítulo 4, 35 em diante. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E eles, despertando, repreendeu o vento e o mar. Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Guarde essa frase no teu coração. A pergunta que os discípulos fizeram, admirados, maravilhados com o milagre do Senhor: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse? É Jesus. Ele mostrou seu poder, sua soberania sobre as forças da natureza, sobre a criação. E agora, na narrativa seguinte, o Senhor continuará demonstrando, revelando sua glória, seu poder, sua majestade. Agora na cura, na libertação de um homem endemoniado. Até então, um mar agitado, um mar terrível, foi acalmado por Jesus. Agora ele vai encontrar um homem perturbado, um homem extremamente perturbado, e ele vai também trabalhar e libertar esse homem. É disso que nós vamos trabalhar essa noite, amados. É nesse texto que Deus abençoe o nosso coração ao meditar nessa narrativa, nessa porção da palavra do Senhor. A primeira verdade que nós destacamos aqui nesse texto é a seguinte: quão terrível sofrimento o homem pode ter nessa vida. Está nos versículos de 1 a 5, né? De 1 a 5. Veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Espírito imundo. E narra e descreve o sofrimento deste homem. Este homem escravizado por Satanás, destruído pelo seu poder, sua mente afetada, sua alma afetada, seu corpo destruído. O poder do mal, até que ponto chega na vida de uma pessoa, meu irmão? Nos dias de Jesus, foi muito comum esses encontros de Jesus com os espíritos imundos. Não foi a primeira vez que Jesus se encontrou com um espírito imundo, com uma pessoa possessa, e o libertou. Era muito comum, principalmente porque a vinda de Jesus implicava na chegada do reino de Deus. Ele veio trazer o reino de Deus, ele sendo o rei, implantando, pregando o evangelho do reino. É o poder do céu vindo sobre a terra. E por isso as forças do mal sabiam que o seu tempo estava acabando. Satanás e seus anjos sabem que seu tempo estava acabando. Por isso se levantaram assim essas manifestações malignas diante de Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Aqui, amados, era essa região de Gerazena. Vamos explicar um pouquinho nessa região. Jesus atravessou o mar com um propósito, com uma finalidade. Jesus sabia exatamente o que ia fazer e quem ia encontrar, certamente.
Ele foi com essa finalidade de encontrar esse homem. Provavelmente era uma região assim de cavernas usadas como sepulturas, porque esse homem, como o texto descreve, era um homem escravizado que via entre os sepulcros se ferindo e clamando e gritando de uma forma horrível, né? Alguns comentaristas identificam esta localidade, a cidade próxima, com a atual cidade de Quersa, lá em Israel. Uma cidade que fica situada a cerca de 10 quilômetros de uma cidade maior chamada Cafarnaum, ok? Só para nós nos localizarmos a terra dos Gerazenos, tá? Veio ao encontro dele, diz o texto, um homem possuído de um espírito imundo. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso. Este encontro acontece nas proximidades da praia. Veja só, o versículo 2 diz assim: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, no exato momento que Jesus estava desembarcando ali na praia. Esse homem era um homem extremamente violento, e veio em direção a Jesus com ímpeto, veio rapidamente, surgindo como um raio das sepulturas. A narrativa é muito dinâmica, ele dá esta força. Ele veio com força diante de Jesus. Era um homem que era tratado como um animal, como uma besta ali entre os homens fugiam dele, certamente muitos moradores da região fugiam daquela região, não iam, passavam por aquela região por causa desse homem, causava perigo, medo, ameaça às pessoas. E de repente esse homem, tomado e cheio da força e da influência, da possessão, ele vai ao encontro de Jesus em sua direção. O texto chama de um espírito imundo. Imundo, no contexto bíblico, espírito imundo quer dizer maligno, tá? Maligno, espírito maligno, do mal. O maligno é moralmente impuro, é essencialmente mal. Ou seja, o que tomou conta daquele homem, dominava suas faculdades mentais e sua alma, era um ser do mal, era um demônio, era um espírito maligno. E a obra desses espíritos no ser humano é de dano, é de destruição sobre qualquer pessoa. Qualquer pessoa a quem ele domina, que ele escraviza, é tristeza, é dor, é sofrimento. O estado daquele homem, aqui conforme esse texto nos traz, meu irmão, foi um estado deprimente. Eu chamo a atenção mesmo dos irmãos. No versículo 13 em diante, ele descreve. Marcos, entre os 3 evangelistas, ele é o mais detalhado nesse sentido, né? Se prende a alguns detalhes. Ele diz: o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque sendo feito muitas vezes preso com grilhões prendem os pés, e cadeias, correntes, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados. Uma fera. E ninguém podia subjugá-lo, aquela ideia de que ninguém conseguia dominá-lo. Ele andava perdido, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, gritando, gritos horríveis, e pelos montes, ferindo-se com pedras. É assim que descreve o texto. Um estado terrível, trágico, noite e dia, se ferindo nas pedras, se cortando, causando o dano a si mesmo continuamente. Que situação deste homem, que estado que estava esse homem. Os homens tentavam dominá-lo, cuidar dele, mas quase como um animal, porque não tinha como controlar. Com grilhões, correntes, cadeias, não tinham resultado. Meu Deus, irmão, que situação terrível desse homem, há tanto tempo, desta forma, dominado, escravizado, torturado pelas forças do mal, sua vida destruída. Uma vida de sofrimento, uma vida de escravidão. Eu gostaria que nós refletíssemos sobre isso, para entender o tamanho do milagre, o tamanho desse milagre. Para esse triste homem,
A vida se tornou deplorável, sem sono, sem descanso, marcada por terríveis clamores e gritos noturnos e os ferimentos no meio dos sepulcros, das sepulturas, que eram colocadas entre cavernas, as sepulturas abertas. É ali que esse homem vivia, abandonado, esquecido, desprezado pelos outros, desprezado, provavelmente pela sua própria família, pelos seus conterrâneos. Não tinha amigo, não tinha ninguém que buscasse ajudá-lo, socorrê-lo. Era um homem profundamente afetado, dominado em suas faculdades mentais, em seu corpo e sua alma. Que estado terrível desse homem. E estamos tratando aqui, meu irmão, é importante que se diga, de uma pessoa endemoniada. Ele não era apenas um maníaco, não era apenas um louco atormentado, era uma pessoa possessa, tomada por um demônio, por um espírito ruim. Ele era uma vítima da maldade e da crueldade dos demônios que destruíam sua carne, seu coração e sua alma, sua mente. Como também ele era vítima da indiferença social, da exclusão, do abandono e da incompetência dos homens que não conseguiam ajudá-lo. É importante entendermos esse contexto aqui, o quadro, o cenário que Jesus encontra. E Jesus, é importante que nós pensemos nisso, irmãos. Jesus atravessou o mar exatamente e sabia o que iria acontecer e por quem ele estava naquela jornada. Essa primeira lição, quão terrível, guarde isso, não esqueça, quão terrível o pecado e Satanás o sofrimento que ele pode fazer na vida de um ser humano, no caso dele, dramático. Tá? Vamos à nossa segunda lição, depois faremos algumas aplicações, com certeza, né? A segunda lição está do versículo 6 a 13, tá? 6 a 13, quando há o encontro, então, entre Jesus, o homem possesso, e Jesus age, Jesus imediatamente expulsa, imediatamente Jesus fala, espírito imundo, sai desse homem. Na autoridade de Deus, Filho de Deus encarnado, ele ordena aquele demônio que saia daquele homem. E então há uma conversa, assim, há um confronto ali entre a autoridade do Senhor Jesus e aquele homem dominado. É isso que vamos aqui tirar algumas lições para nós, né? Para nós. Porque o demônio se levanta, no versículo 6 e 7, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando. Olha, essa primeira atitude, né, do demônio. Antes disso, é importante lembrar, meus irmãos, o Evangelho de Marcos, particularmente, ele destaca. O evangelista, né, ele trabalha assim numa linha muito interessante de mostrar a força de Jesus, o poder de Jesus, a autoridade de Jesus. Isso é notório na dinâmica do Evangelho de Marcos, né? Então ele mostra o poder e a autoridade de Jesus sobre a criação, por exemplo, no milagre, quando ele repreende o vento e o mar e acalma o mar. Na autoridade de Jesus sobre os homens, chamando e condenando, na autoridade de Jesus sobre todos os seres, quando diz assim, todos os seres, os animais, a criação, e sobre os seres espirituais, que é o caso aqui dos espíritos imundos, dos demônios. Ele é rei, ele é Deus, tem um domínio, Jesus tem um domínio total, completo, sobre todas as coisas, sobre todas as criaturas, sobre todas as circunstâncias, isso em toda palavra. Então é importante você ter uma fé firme nesse Cristo, no Cristo que você crê, que te salvou, que você serve e que você prega. Ele é soberano, ele é Senhor, ele é Deus, louvado seja Deus. A autoridade de Jesus sobre a criação, sobre os homens, sobre os seres e sobre as enfermidades. Isso é maravilhoso no Evangelho de Marcos, nos demais, o seu poder e autoridade sobre
todo tipo de enfermidade. Isso é a marca do Evangelho. E aqui, por isso que esse milagre é destacado pelo evangelista Marcos, né? E também sobre a morte, né? Não só ilustrado na ressurreição de Lázaro, na ressurreição do filho da viúva de Naim. É o poder do Senhor Jesus sobre todas as coisas. Amém? Que bênção, meu irmão! Que bênção lembrar de quem é que está no poder absoluto de tudo. Né? Nesses dias que as pessoas estão abaladas, as pessoas estão com medos, com ansiedade, com preocupações tantas, por conta da pandemia e dos efeitos que está trazendo sobre a humanidade. Irmão, você pertence ao Senhor Jesus, você é servo do Deus Altíssimo. Relembre quem é o teu Deus e quem é o seu Redentor e Salvador, que é Jesus. Esse texto nos faz lembrar. O demônio correu, diz o texto, o homem endemoniado correu imediatamente à presença de Jesus e o adorou. A primeira reação do demônio, devido à majestade de Jesus, foi de um temor respeitoso. Ele se prostrou imediatamente, ele sabia quem era Jesus. O demônio sabia quem era Jesus. E ele vai dizer isso. Porque ele vai dizer assim, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O diabo usou a boca do homem para expressar sua frustração, sua ira, seu desespero, seu medo diante do Senhor. Porque ele sabia exatamente quem era Jesus. E o que Jesus veio fazer. O que Jesus veio fazer? Vencer a morte, o pecado e destruir as obras do diabo. Olha lá o que diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E ele o fez. E ele o fez. Por isso aqueles anjos caídos, aqueles demônios, aquele espírito imundo, ficou desesperado diante do Senhor, falou, que eu tenho contigo, ó Deus bendito. E quando ele afirma Jesus, ele declara que eu tenho contigo, Filho do Altíssimo. Olha que interessante, ele tinha consciência do nome humano de Jesus e de sua divindade, ao falar Filho do Altíssimo, ele sabia que é o Filho de Deus. Olha só, e esse conhecimento do endemoniado, obviamente, por conta dos espíritos imundos que nele estavam. E Jesus era isso mesmo. E Jesus era isso mesmo. O Filho do Deus Altíssimo. Do Deus Altíssimo. É interessante, isso aqui dá para pensar algumas coisas. Aqui. Pensa comigo, ó. Os demônios creem e tremem. Os demônios creem e tremem diante de Deus, da sua majestade, do seu poder. E os homens, na sua incredulidade, no seu pecado, na sua cegueira, desprezam a Jesus. Condenados estão, desprezam Jesus. O texto diz assim, o demônio diz, não me atormentes, conjuro-te por Deus. Olha o que ele fala no versículo 7, conjuro-te por Deus. Olha só o clamor, a invocação deles, pela misericórdia de Jesus naquela hora. Que não me atormentes. O que quer dizer isso, não me atormentes? Eles estavam rogando, na verdade, que eles não fossem lançados já no abismo, no local de julgamento, aguardando o juízo final, né? Conforme Mateus 8, 29 e Lucas 8, 31, que tratam do mesmo acontecimento. Então, assim, não nos atormentes ou não me atormentes, é no sentido de não ser abreviado para eles o julgamento final, que já estava certo. O tormento a que se refere é o castigo final depois do dia do juízo, né? Ah, meus irmãos, aí Jesus, depois vamos voltar a esse ponto. Jesus pergunta a ele, qual é o teu nome? Olha que interessante, versículo 9, ele diz assim, qual é o teu nome? Há muitas interpretações para isso, logicamente, há muitas interpretações para isso.
uma bem popular, de que isso é uma forma, uma interpretação bem popular, né, de que é uma forma de ter um poder sobre o demônio, ou seja, é uma forma que os exorcistas usavam para ter um poder sobre aquela força, sabendo o nome daquela força do mal, o exorcista teria o poder. Mas Jesus não era um exorcista qualquer judeu. Jesus era Deus. Jesus não precisava dessa artimanha para fazer o que ele ia fazer, ele não precisava saber o nome do demônio, né, de um pretenso demônio, para agir. Ele não dependia disso, aliás, ele não depende disso. Então, eu prefiro uma outra interpretação, que não é minha, mas de bons comentaristas, tá? Eu prefiro esta. Jesus se dirige essa pergunta a ele, ao homem, provavelmente para chamar a atenção dele quanto à sua própria identidade e personalidade, independente do demônio. É como se Jesus, na sua misericórdia e graça, olhasse fundo nos olhos dele, procurando encontrar naquele turbilhão de loucura, de insanidade, de tortura, de prisão, reencontrar a essência daquele homem, a sua identidade própria. Eu acho interessante esse pensamento da misericórdia do Senhor. Quem responderá será o demônio, porque está dominando sua mente, né? Mas é uma forma de Deus já estar preparando, tratando o que ele ia fazer. Ele iria resgatar aquela pessoa. Afinal, era uma pessoa escravizada. Era um homem que estava sendo dominado. Essa é a pessoa que Jesus quis salvar. E vai salvar. E vai salvar. Aí o demônio responde: Legião é o meu nome. Legião, meu irmão, é uma expressão interessante. Tem a ver na cultura ali com o exército romano, né? Legião representava uma unidade do exército romano que consistia em cerca de 6.000 soldados. 6.000 soldados. Ou seja, era um exército forte. Qual é a ideia? De que estava ali sobre aquele homem, não apenas um ou dois, mas um aglomerado de forças do mal. Um aglomerado. Somos muitos. Ele vai dizer, somos muitos. Um deles era o porta-voz dos demais. Meu Deus, esse homem estava sendo escravizado por um exército de demônios há tanto tempo. Um já é o suficiente para tamanha destruição, meu irmão. Pobre desse homem. Pobre desse homem. Que situação desesperadora desse homem. Quem poderia ajudá-lo, livrá-lo de uma situação desse tamanho, desse porte? Somente Deus, somente o Filho de Deus, como ele assim decidiu fazer. Oh, amado, quando o demônio diz assim, rogo-te, versículo 10, rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Que estranho, né? Tem umas coisas estranhas, né, em tudo isso, né? Lucas 8:31, que trata da mesma narrativa, ele fala assim, essa referência fora do país é uma referência ao abismo, né? Eles temiam ir para uma região onde ficariam desencarnados ou sem corpo, esperando o julgamento final, né? Aí nós encontramos duas passagens muito interessantes, tá? Mateus 25:41 diz assim, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ou seja, os anjos caídos, Satanás, estão com os tempos já determinados e vencidos, aguardando o julgamento, fogo eterno, julgamento eterno para eles. Por isso que os demônios sabiam e ficavam desesperados, atormentados com a presença de Jesus Cristo. Há um texto muito interessante também lá em Judas, a Epístola de Judas, versículo 6, diz assim, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, os anjos caídos, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, julgamento final dos ímpios, Satanás e os anjos. Ah, irmão,
Aguardemos a volta do Senhor Jesus Cristo, a consumação do século. Povo de Deus, há um Deus que reina e é um Deus cujo plano está sendo realizado. E a igreja é o instrumento da graça numa humanidade caída. A igreja é o instrumento da graça numa humanidade caída e atormentada, né, por Satanás. O mundo já no maligno. Essa leitura, essa percepção, somente a igreja do Senhor Jesus Cristo tem. Por isso, a urgência de nossa missão, de nossa tarefa missionária, da pregação do Evangelho, a tempo e fora de tempo, da igreja se mobilizar com atividades evangelísticas, dos crentes darem o seu testemunho pessoal na família, entre os amigos, na faculdade, na fábrica, da igreja enviar e adotar e sustentar missionários aqui no Brasil e fora do Brasil, e mantê-los e orar por eles, para que a palavra do Evangelho seja anunciada a tempo e fora do tempo, irmão, por causa da urgência em que está a situação da humanidade. Os demônios sabiam disso. Sabiam disso. Por isso eles se prostraram diante de Jesus, amedrontados, porque sabiam disso. Igreja, desperta! Igreja, povo de Deus, desperta para a nossa tarefa. Não vamos perder tempo com picuinhas, com coisas pequenas e tolas. E vamos nos deter nas coisas realmente importantes do reino de Deus. Na palavra, pregação, salvação de almas, transformação, libertação dos homens, dos vícios, das drogas, da escravidão de Satanás, nas ruas, nas sarjetas. É o nosso desafio, amados irmãos. Os demônios sabiam disso. A igreja desperta. O dia do Senhor está vindo. Vamos reavivar nosso coração, nossa vida espiritual. Vamos reavivar nosso coração. Os demônios rogaram, então, versículo 12. E os demônios imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Oh, Jesus. Por que havia porco? Criação de porcos ali e manadas grandes. Porque provavelmente aquela região tinha uma população mista, não somente de judeus e gentios. Porque para o judeu, o porco era considerado um animal imundo. Então certamente ali havia populações mistas ali, né, de pessoas de povos não judeus ali, que faziam parte daqueles porqueiros, criadores, né, que cuidavam daquelas manadas. Então os demônios pedem, manda-nos para os porcos. E Jesus permitiu. Jesus permitiu. Notemos que quem destruiu os porcos não foi Jesus Cristo, mas foram os demônios. Foram os demônios. Jesus permitiu, porque Ele é que tem autoridade sobre todas as coisas. Até os demônios se submetem a Ele, meu irmão. Todos se submetem a Jesus. Você tem uma noção disso? Por isso nós não aceitamos, ficamos indignados e não rimos com aquilo que os homens ímpios fazem, profanando o nome de Deus. Esse homem contemporâneo ímpio, que usando os mecanismos, né, das mídias, da literatura, dos meios de comunicação, os ímpios, profanando o nome de Jesus, escolas de samba profanando o nome de Jesus. Meu Deus, nome do Senhor. Nós ficamos indignados. É um mundo condenado, ímpio. É sério. Jesus tem autoridade absoluta e autorizou que eles fossem aos porcos. Aí a nossa terceira lição nessa passagem. Está no versículo 14 em diante. Diz assim, ó: os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade pelos campos. Depois que os porcos se precipitaram no mar, os demônios saíram do homem e foram para os porcos e caíram no mar, no despiadeiro, né?
despenhadeiro, e aí os porqueiros fugiram para a cidade, anunciaram. Foi algo grande, foi algo que despertou o medo, o terror entre eles. Fugiram amedrontados, assustados pelos campos e foram até a cidade. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Foram ao encontro de Jesus. Versículo 15. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Então, entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Depois que contaram, viram o acontecimento, viram o homem lá liberto, foi contado isso, foi explicado isso. Aqueles homens, na sua incredulidade, seu coração duro, eles pediram, clamaram para que Jesus deixasse a terra deles. Ao entrar no 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Mas Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, junto a o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. A cura, essa é a nossa terceira lição, meu irmão. A primeira foi quão terrível a situação do homem sob o poder de Satanás. A segunda, quão grande é o poder e a autoridade de Jesus sobre as forças do mal. A terceira lição, meu irmão, quão completa é a cura operada por Jesus. É completa. A obra de Jesus é completa. Os porqueiros ficaram assustados e temeram a Jesus. Temeram. Viram o poder de Jesus manifestado e o tamanho do milagre. Ficaram assustados e temeram. Eles temeram que se Jesus ficasse ali, outros sacrifícios acontecessem também e perdessem o seu negócio, né? Porque foi um prejuízo para os donos daqueles porcos. Esse medo ainda se revela, meu irmão, em todos os homens até hoje, tá? Não consegue vislumbrar a glória de Cristo como o Filho de Deus, como o Messias, como o Cristo, como o Salvador dos homens, aquele que transforma a vida, que dá vida eterna, que perdoa nossos pecados. Não. Os homens ouvem o Evangelho, ouvem a pregação do Evangelho que eu prego, que você prega, que a igreja prega, e os homens medem o preço de seguir esta fé e preferem o tesouro desta vida. Muitos ouvem a mesma mensagem, a pregação, mas não querem mudar de vida, não querem abandonar a sua vida, os seus prazeres, os seus valores, a sua história, né? O seu coração é voltado para aquilo que ele tem, então rejeita a Deus, ele despreza e prefere os caminhos do pecado, os caminhos da impiedade. Irmãos, essa situação ilustra, como em outras nos evangelhos, ilustra muito bem o que é o coração humano, incrédulo, que despreza a Deus e rejeita, como esses homens ali da região dos Gerazenos, aqueles porqueiros. E eles rogam para que Jesus saia da terra deles. Vocês observem isso. Eles rogam para que Jesus saia imediatamente da terra deles. Eles imploram para aquele que é a fonte de vida, graça, misericórdia e esperança, que se retire da terra deles. Meu Deus, que Deus toque no seu coração, amigo que está ouvindo esta mensagem, que Deus toque no seu coração, não despreze a oferta de graça que o Senhor faz através da sua palavra ao seu coração. Não despreze como aqueles homens. Venha para Jesus Cristo. Entregue a Cristo os seus dilemas, suas dúvidas, o seu coração. Renda-se a Cristo. Você precisa dele, você precisa. Todos nós precisamos desesperadamente de Deus. Nós precisamos. E nós só vamos a Deus por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Então, amado amigo, nesta noite, venha a Cristo. Venha ao Senhor Jesus Cristo. E se você está longe de Deus por algum motivo, por uma questão pessoal e familiar, volta para Deus imediatamente.
Não faça como aqueles homens que perderam a oportunidade de vida e salvação. Mas um homem foi curado. Um homem foi curado. Aquele homem foi completamente curado. Completamente curado. O texto fala no versículo 15, olha, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Eles viram, estava ali o testemunho vivo de um milagre ocorrido naquela região. E aqui na cura dele, na libertação daquele homem, vemos 3 fases de uma transformação completa. Então, é muito interessante isso. Ele estava sentado. Há quanto tempo esse homem não se assenta tranquilamente, em paz? Não mais inquieto, não mais perturbado, não mais agitado, não mais assim dominado, estressado. Seu coração queimando de raiva, ódio e ira para todo canto. Não, estava sentado. Diz o texto, estava vestido, não mais nu como andava ali entre as rochas, nos montes, nos sepulcros, de uma forma vergonhosa, quase como que um animal largado ao léu. Não, um homem restituído, um homem restaurado, um homem vestido pela graça, meu Deus. Que obra maravilhosa Jesus não faz na nossa vida, não fez na minha vida, não fez na tua vida. E diz o texto fala, em perfeito juízo. É a cura da mente, é a cura da alma, não mais escravizado, não mais perturbado na mente, não mais dominado pelas forças do mal, mas em perfeito juízo, no controle de si mesmo novamente. Por causa da mão de Jesus, poder de Jesus, que cura, que liberta o homem do pecado, do mal. Glória a Deus, o homem foi completamente curado, irmão. Desta forma, o nosso Senhor lançou fora, na verdade, todos os espíritos de ódio, egoísmo, orgulho, impureza, ira, raiva que havia no coração, na alma daquele homem, e tantos outros sentimentos que dominavam, que torturavam a sua mente, o seu coração há tanto tempo. A obra fantástica, a obra de Deus, a obra tremenda, a obra que limpa, a obra que restaura completamente. Restaurou a perfeita sanidade mental, espiritual, e o vestiu de vestiduras brancas de justiça e de salvação. Louvado seja Deus pela obra de Deus na vida daquele homem, a obra de Deus na tua vida, meu irmão, o que Ele não fez na minha vida, de onde nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou do lamaçal do pecado, dos porões do mal, dos grilhões de Satanás, das forças do mundo. Meu Deus, quantas coisas não fizemos, quantas coisas não realizamos, mas o Senhor nos livrou de todas elas, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos libertou. Louvado seja Deus, foi o que Ele fez ali com aquele homem. E ela ilustra a graça de Deus, a restauração de Deus na vida dos seus servos, em nossa vida, amado. Aí nós encontramos o último ponto de nossa lição de hoje, nosso estudo de hoje, tá? Versículo 18 a 20, diz que o texto que, ao entrar Jesus no barco, ele suplicava-lhe o que foi endemoniado, que o deixasse estar com ele. Esse é o efeito imediato da transformação de Jesus na vida de qualquer pessoa. O efeito é imediato. Quando Jesus transforma, quando Jesus regenera, quando Jesus salva alguém, né? O efeito é imediato. É de disposição de servir, disposição de seguir, disposição de fazer a sua vontade.
Quando o homem é liberto do pecado, do egoísmo, da maldade, encontra Cristo, sua vida é transformada, sua vida é completamente transformada, é arrebatada, há um propósito novo, há um sentido novo de seguir a Jesus, fazer sua vontade, de ser como Ele, de guardar seus mandamentos. Foi isso que estava no coração daquele homem imediatamente. Foi recentemente liberto. Só ele sabia do poder, do que havia feito, o que ele fez na vida dele. Tremendo! O que Jesus fez na vida dele. Mas Jesus não permitiu. E uma coisa interessante, né? No meio daquela multidão toda, porqueiros, o povo da cidade que veio, ninguém, nenhum dos conterrâneos de Jesus, daquele homem, se dispôs a seguir Jesus. Só ele. Aquelas pessoas o conheciam e viram um milagre, mas não creram. Talvez entre eles havia familiares, viram um milagre, viram um grande milagre, mas não creram. Só um homem. Somente aquele homem liberto, aquele homem restaurado, aquele homem alcançado pela graça, só ele se dispõe para seguir a Jesus Cristo. Mas Jesus não permite. Jesus diz assim: vai para a tua casa. Vai para a tua casa, vai para os teus, vai para a tua casa, vai para os teus e anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Isso é muito interessante. Jesus não queria ir ao seu lado, como os demais discípulos. Jesus deu a ele uma missão. A missão dele, primeiramente, é na sua casa. A primeira missão de qualquer um de nós é na nossa família. Testemunhar, para que aqueles que nos conhecem vejam o poder da graça em nossa vida. Foi a ordem de Deus daquele homem. Vai para a tua casa e conta o que o Senhor fez. Bom, irmão, só esse homem voltar para casa já era um grande testemunho para todos que o conheceram. Há quanto tempo naquela vida dramática, terrível que ele tinha. E ele voltar são, ele voltar em perfeito juízo e poder voltar para casa com lucidez e contar o milagre. Isso em si já é um grande testemunho e era isso que Jesus queria que ele fizesse. Se tornasse ele um missionário na sua família, na sua cidade e testemunhasse naquela região o poder do Senhor. O poder do Senhor. A missão que Deus lhe deu. A missão que Deus dá a nós também, que às vezes nós esquecemos de fazer em nossa vida. Achamos que somos salvos e ficamos nos deleitando nas bênçãos e nas promessas da salvação a vida inteira, né, só agradecendo e vivendo para nós mesmos e uma vida cristã egoísta, só em torno de nós mesmos e nossa satisfação, e nossos prazeres, nossos deleites, nossas vontades. Mas a nossa missão não está nisso. Nossa missão está em obedecer ao Senhor e ir e anunciar e pregar e testemunhar a nossa fé em Cristo Jesus, naquilo que Ele fez. O homem não é libertado por Jesus apenas para desfrutar e gozar dos benefícios da salvação. Nem ele, nem nós. Nem ele, nem nós. Mas também para dar testemunho aos outros do que Ele fez em nossa vida. No caso dele, na vida dele e nós, o que Deus fez na nossa vida. Por isso nós não podemos perder a oportunidade, nunca, de falar de Jesus, de anunciar Jesus aos homens. Jesus mandou ele para Decápolis, só para finalizar. Olha, Decápolis, né? Aqui, ó. Ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. Bom, Decápolis ficava ali ao sudeste do Mar da Galileia. Decápolis, porque vem de duas palavras gregas, deca, 10, e polis, cidade. Bom, para você entender a abrangência desta ordem, a região de Decápolis era muito significativa, era uma grande região ao norte de Israel, onde tinha essas 10 cidades importantes, entre elas, por exemplo, Damasco. Eram como que pequenas cidades-estado, ou seja, cidades que tinham uma certa independência financeira e política local, para negociar. Ou seja, eram cidades que tinham uma população, na sua maioria, de não-judeus, de gentios, né? Então é uma população mais gentílica. A estas cidades,
como dizer assim, na fronteira de Israel, Deus mandou esse missionário. Mas o missionário que teve uma experiência dramática de conversão, de libertação. Que poder, é o poder do Espírito Santo. Porque Deus faz a sua obra por homens e mulheres libertos e cheios do Espírito Santo dele. E é essa palavra, esse testemunho meu e teu, meu irmão, é que transforma vidas. É o que dá força à quarta igreja. O que dá força à quarta igreja são homens, mulheres, jovens, cheios da graça de Deus, comprometidos com o Senhor Jesus Cristo, uma vida de intimidade, uma vida de fidelidade, uma vida de obediência, uma vida de oração, cheio do Espírito Santo do Senhor. É isso que dá força à igreja, amado. A força da quarta igreja são vocês, são o povo do Senhor aqui, homens e mulheres de Deus. Que testemunho a sua glória. Naquela região, por isso que Jesus mandou para Decápolis assim, que ele fosse pregar mesmo e falar. Como em outras regiões, ele mandava o demônio ficar quieto, e quem era curado ficar quieto também, mas ali Jesus queria que ele falasse, porque que fossem espalhadas as boas novas ali naquela região, tá? Concluindo, tá? Este milagre nos ensina muito acerca da obra completa do Evangelho na vida de um homem. É muito interessante, tem muita teologia aqui. A obra de Deus na nossa vida, na tua vida, foi completa. Jesus nos salvou integralmente, né? Nós somos inteiramente salvos pelo Senhor. É por isso que nós inteiramente pertencemos para o Senhor. A nossa alma, o nosso corpo, tudo que temos e somos do Senhor. Fomos salvos. Francisco foi salvo. Cada um de vocês foi salvo, inteiramente salvo, liberto pela graça do Senhor Jesus Cristo. Então, essas 4 lições, guardem. Quão terrível sofrimento um homem pode ter nessa vida por conta do mal. Quão grande a autoridade de Jesus sobre toda a criação. E quão completa é a obra do Senhor Jesus Cristo. E quão imediato é o efeito da obra naqueles que são convertidos. Eles querem servir a Jesus. Eles não querem mais nada nessa vida. Crente que é crente mesmo, regenerado, quer viver para Jesus. Quer viver para o Senhor. Para o Senhor. É uma prova daqueles que são nascidos de Deus, né? Finalizando, irmãos. Aqui, deixa eu me... Vamos lá. Eu vi Isso. Concluindo, vamos lá. João 8,16 diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Né? Um probleminha aqui. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse isso. Marcos 10, 27 diz assim, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Tudo é possível, não há impossível para o Senhor. Não há causas ou situações irreversíveis. Não há situações irreversíveis. Não há causas impossíveis. Não há nada que o Senhor não possa realizar na vida dos homens, curando ou libertando, transformando qualquer circunstância. Louvado seja Deus por isso. Colossenses, Paulo fala, ele nos libertou do império das trevas. Olha só, muito do que vemos nessa lição de hoje. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mateus 28, 18, Jesus ressurreto, despedindo-se dos discípulos, ele disse, Jesus aproximando-se falou, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Louvado seja Deus. Nosso Senhor Jesus, teu Senhor, nosso Senhor, ele reina. Ele é Senhor sobre a criação, ele é Senhor sobre os homens, ele é Senhor sobre os seres todos e até os seres espirituais. Ele é Senhor sobre a morte e sobre as enfermidades. O Senhor tem toda a autoridade sobre todas as coisas.
Louvado seja o nome do Senhor. Glorifique a esse Deus bendito nas suas orações essa noite, amado irmão. Cante louvores ao teu Deus, amado irmão, por tão grande obra de salvação e libertação, como fez com aquele homem, como fez na minha vida, como fez na tua vida, meu irmão. Louvado seja o Senhor. É a lição principal dessa passagem. É a autoridade, é o poder, é a majestade do Senhor Jesus Cristo. Então creia. Entregue a Ele teus problemas, entregue a Ele tudo que está trazendo dor ao seu coração aflito. Entregue ao Senhor, confia nele, confia na sua graça, no seu poder, na sua misericórdia. Entregue a Ele suas causas. É problema com família, seu problema é no casamento, é dificuldade no relacionamento conjugal. Entregue ao Senhor, meu irmão, minha irmã, peça ajuda dos céus. Teu problema é teu filho ou teus filhos de alguma maneira, coloque diante do Senhor, peça misericórdia e graça, ação do Senhor no teu lar, na tua família. O teu problema é material, é financeiro, alguma dificuldade, privação que está passando, coloque diante do Senhor. Teu problema é enfermidade, confie naquele que pode todas as coisas, meu irmão, e aguarde do Senhor a cura daquele que pode todas as coisas. Ele tem poder para todas as coisas. Toda autoridade foi dada no céu e na terra. Amado, que essa mensagem encontre lugar no teu coração e traga conforto, consolo, força e esperança do Deus tremendo. Ele atravessou o mar para ir até o alcance, o encontro daquele homem para libertar. Isso é graça, isso é amor, isso é bondade. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo, que até hoje continua também graciosamente nos procurando, nos buscando para operar, para agir, para salvar, para curar, para libertar. Amém? Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vós, com tua casa, com teu lar. Inscreva-se, meu irmão, dê o seu like no canal da Quarta Igreja no YouTube. Nesse estudo, dê o seu like, inscreva-se lá no nosso canal da igreja. Temos outros estudos bíblicos, temos outras mensagens, temos cultos também que são gravados aos domingos. Temos as aulas da escola dominical, não são apenas minhas, mas dos professores da nossa igreja. Vai lá, procure, tem material precioso para a tua edificação. Que a paz do Senhor esteja sobre o teu lar. Fiquem com Deus.